Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça de Deus, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor no decorrer desse dia, da nossa vida. E muito em breve nós tenhamos a alegria de viver, morar na casa do nosso Deus por toda a eternidade. Jamais deveríamos nos esquecer que a nossa pátria não é essa. Estamos passando por aqui, mas a nossa pátria é a cidade celestial, a nova Jerusalém criada por Deus para os seus filhos, para viver ao lado do Senhor. Todo aquele que tem vivido uma vida do Senhor, se entregue a cada dia, renovado a sua aliança a cada manhã, será ali a nossa moradia, será ali a nossa pátria eternamente. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 34, o versículo 1. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. A mensagem do capítulo de hoje não é uma mensagem especificamente para uma nação, embora houvesse uma nação que tivesse uma culpa maior. Mas Deus, nesse momento, falando através do profeta Isaías, estava se declarando para todas as nações da terra. Todas elas eram culpadas diante de Deus. Nenhuma nação tinha vivido irrepreensível diante dos olhos do Senhor. Todas elas careciam e dependiam do Senhor. Nesse momento, Deus estava aqui declarando os seus juízos, porque o tempo da graça já tinha terminado. Seria o momento agora em que Deus iria fazer com que os seus flagelos caíssem sobre essa terra, e todo aquele que fosse culpado teria que arcar com as consequências das suas escolhas. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos observar que o grande conflito que um dia começou no céu, na eternidade, ele se arrolou para essa terra. O tema do grande conflito inicia no céu, onde Lúcifer busca diante de Deus ter o mesmo direito do Senhor. O orgulho, a presunção, a arrogância tomou conta do seu coração, e o que pertencia exclusivamente a Deus, Lúcifer também queria para si. E foi necessário que Deus o lançasse para essa terra. O grande conflito que tinha começado no céu se estendeu para todos os homens, para todas as nações, para todos os povos que se encontram nesse mundo. A batalha entre Deus e Satanás se estendeu para esse mundo. É nação contra nação, são homens contra homens, é um lutando contra o outro. É um querendo ser maior do que o outro. O pecado tomou conta do nosso coração e nós nos rebelamos contra as leis, contra o nosso Criador. No livro de Gênesis, capítulo 25, nós encontramos a história de Isaac e Rebeca. Eles deram à luz a duas crianças, a Jacó e a Esaú. Dentro do ventre de Rebeca já havia uma batalha entre dois filhos. Deus mesmo já tinha declarado a respeito disso. No nascimento dessa criança, as batalhas continuaram, as lutas não terminaram, uma nação começou a lutar contra a outra, e até nos nossos dias nós ainda podemos perceber o reflexo da batalha dentro dessas duas nações. Esaú um dia menosprezou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Estava cansado, faminto, e em decorrência de toda a herança, de todo o poder que poderia receber, ele troca por um prato de lentilha. O próprio nome Edom significa vermelho, que passou o seu direito de primogenitura para Jacó. Jacó levou a sério o seu direito de primogenitura, embora não tenha agido corretamente diante dos seus pais, nem diante do seu irmão, ele teve que fugir. Possivelmente tenha vivido tão longe da casa do seu pai, que seus pais nunca mais o viram, e mesmo longe da casa dos seus pais, ainda sendo desfraudado pelo seu tio Labão. Jacó se tornou pai da nação de Israel, enquanto Esaú se tornou pai da nação dos Edomitas e muitas outras nações pagãs que perseguiram e lutaram e obstruíram o caminho do povo do Senhor. No período em que o povo de Deus estava saindo do Egito e estavam indo para a terra prometida, que Deus tinha prometido aos seus pais como herança, eles pediram para os edomitas passar pelo meio da cidade, porque seria um caminho mais fácil, mais seguro para eles chegarem na terra de Canaã. Mas os edomitas recusaram permitir que os seus irmãos de sangue
passasse no meio deles. Não muito tempo depois, os amalequitas, que também eram da linhagem dos edomitas, foram os primeiros a atacar os israelitas pelas costas para destruir e matar todo aquele que estava caminhando em direção à terra prometida. Os edomitas foram conquistados e dominados no período em que o rei Davi estava governando a nação de Israel. No futuro, Amazias também teve a supremacia sobre esse povo, mas eles conquistaram a sua independência devido ao declínio da nação do povo de Deus. Constantemente eles se opuseram à nação de Israel, futuramente se aliaram a Nabucodonosor e constantemente lutavam para destruir a nação de Israel. Embora a nação edomita tenha prosperado, mas a sentença de destruição foi proferida pelo profeta Isaías, declarada por Deus. Futuramente, a nação dos edomitas seria destruída porque eles continuamente estavam insistindo em ferir, em destruir os propósitos de Deus, tentando destruir o povo do Senhor. Por incisivamente tentar rejeitar a voz de Deus e tentar seguir o seu caminho independente do Senhor, futuramente eles foram destruídos e aniquilados porque não deram ouvido ao chamado de Deus, ao apelo da graça, ao apelo da misericórdia. Essa profecia, amigo, tem um sentido muito mais amplo. Ela não se limita apenas ali à região da Palestina, não era apenas uma batalha entre a nação, o povo de Deus, israelitas, e os edomitas, que embora tivesse sangue também de Isaac, mas rejeitaram o convite de Deus para viver uma vida fiel ao Senhor. Essa profecia tem um sentido muito mais amplo. Ela se aplica a todas as nações que estão na face dessa terra. Há um remanescente chamado por Deus para viver os ideais do Senhor, para cumprir os planos de Deus. Infeliz é aquele que se opõe aos propósitos do Senhor. O remanescente conscientemente sabe o que Deus espera dele, que ele viva a lei de Deus, que ele pregue o evangelho, que ele viva cada dia mais para o céu e menos para essa terra. Infeliz é aquela outra nação que se opõe a esse remanescente do Senhor. Todo aquele que tocar no remanescente de Deus, esse se torna um inimigo de Deus. Deus sentenciou um dia para que todo aquele que se opôs ao povo de Deus, tentou magoar o povo do Senhor, eles possam ser destruídos eternamente. Essa sentença já foi declarada pelos lábios do Senhor. Infeliz é aquele que se opõe a esse remanescente, que luta contra o povo de Deus. No dia do Senhor, todos eles serão destruídos, todos eles serão julgados e serão condenados e executados eternamente. Hoje o que cabe ao remanescente de Deus é não temer, é levantar a sua cabeça, é marchar a cada dia confiante na vitória de Cristo na cruz do Calvário, é viver esperançoso nos méritos de Jesus Cristo, é não desanimar em momento algum, é continuar sempre crendo que Deus sempre estará ao seu lado, com os seus anjos, conduzindo o seu povo, abençoando o seu povo. A vitória virá das mãos do Senhor, a recompensa virá diretamente das mãos do Senhor. Todo aquele que se mantiver fiel até as últimas consequências receberá das mãos do seu Deus a coroa eterna, o direito da vida eterna, e viverão ao lado do seu Deus por toda a eternidade. Isaías capítulo 34, versículo 8, nós lemos assim: porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Será o próprio Deus que irá julgar todo aquele que é infiel vivendo nessa terra. É nesse momento também que Satanás e os seus anjos serão destruídos eternamente, porque os maiores opositores do povo do Senhor é Lúcifer e os seus anjos. Eles são inimigos diretos de Deus, portanto também eles são inimigos diretos do povo do Senhor, do remanescente de Deus. Todo aquele que tem a palavra de Deus nas mãos claramente compreende que Satanás e seus anjos, eles são reais, eles vivem, eles existem, eles estão nessa terra para causar todo o sofrimento que nós nos deparamos nesse mundo. É a razão pela qual crianças sofrem, é a razão pela qual pessoas inocentes sofrem. É por isso que muitas pessoas íntegras também acabam perdendo a sua vida, porque Satanás é aquele que se rebelou contra Deus e hoje, quando um filho do Senhor sofre, ele sabe que o coração de um pai também está em sofrimento. Mas é por essa razão também que o nosso Deus um dia se levantará do seu trono, virá aqui essa terra, trará os seus juízos, fogo e enxofre cairá nesse mundo, Satanás, seus anjos e todo aquele que bebeu da sua fonte será destruído, será eliminado e o nosso Deus reinará por toda a eternidade.
Oxalá que eu e você possamos viver a vida que Deus sonha para cada um de nós, nos coloquemos do lado do Senhor, recebamos a bênção de Deus e vivamos com o nosso Deus eternamente. Querido Pai, em suas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia sermos mais do Senhor. Molda o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.